Olha, existem livros que a gente lê e existem livros que mudam completamente a forma como a gente enxerga o mundo e a nós mesmos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um desses, A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Vamos entender juntos como essa obra, lá de 1900, virou a nossa noção sobre a mente humana de cabeça para baixo. Ok, vamos direto ao ponto. Essa pergunta acompanha a humanidade desde sempre, né? Será que os sonhos são algum tipo de mensagem divina? Premonições? Ou será que é só, sei lá, um ruído aleatório do nosso cérebro enquanto ele descansa? Essa era a grande questão que o Freud decidiu encarar de frente. Antes do Freud chegar e bagunçar o coreto, o cenário era basicamente dividido em dois. De um lado tinha a galera do misticismo, que olhava para os sonhos e via profecias, um portal para o sobrenatural. Do outro lado, a ciência da época era super cética. Para eles, sonhos não passavam de um processo biológico inútil, tipo uns espasmos do cérebro dormindo. Nenhuma das duas explicações parecia dar conta do recado, sabe? Pois é, no finalzinho do século XIX, era a visão científica que mandava. E essa visão tratava os sonhos quase como um defeito de fábrica, sabe? Um subproduto sem lógica nenhuma, totalmente desconectado da nossa vida real, da nossa consciência, e por isso mesmo nem valia a pena estudar a sério. E essa citação aqui do Strumpel, que era um estudioso importante da época, resume perfeitamente o pensamento geral. A ideia era que a mente, quando sonha, está isolada. E tudo que ela produz nesse estado é só um monte de coisas sem pé nem cabeça. O sonho era visto como um exílio da razão. E foi bem nesse cenário que o Sigmund Freud apareceu com uma ideia que, nossa, mudou o jogo completamente. Ele chegou e disse, não, gente, espera aí. Sonhos não são nem aleatórios, nem proféticos. Eles são algo profundamente pessoal e, o mais importante, cheios de significado. E aqui está a grande ideia do livro, a tese central, que é poderosa de tão simples. Todo e qualquer sonho, não importa o quão bizarro ele pareça, é, no fundo, a realização de um desejo. Para Freud, sonhar não é um defeito, é uma das funções mais geniais e reveladoras da nossa mente. Essa é a primeira coisa que todo mundo pensa, certo? Peraí, se o sonho realiza um desejo, como é que a gente explica os pesadelos? Sonhos cheios de angústia, de medo? Que tipo de desejo está sendo realizado num pesadelo? E é exatamente aqui que a teoria do Freud fica, assim, fascinante. Para responder essa pergunta, Freud basicamente nos diz que a gente precisa virar uma espécie de detetive. É preciso aprender a decodificar a linguagem secreta dos sonhos. Porque aquilo que a gente vê e lembra de manhã é só a pontinha do iceberg. Primeiro, a gente tem o que ele batizou de conteúdo manifesto. Sabe a história maluca do sonho que a gente conta para alguém no café da manhã? As imagens, as pessoas, os lugares que não fazem sentido? Isso é o conteúdo manifesto. É a fachada do sonho. Mas, escondido por trás dessa fachada está o que realmente importa, o conteúdo latente. Esse sim é o verdadeiro significado. São os pensamentos, as memórias e, principalmente, os desejos do nosso inconsciente que criaram aquele sonho. É o que o sonho de fato quer dizer. Então, o ponto central é esse aqui. A bizarrice do sonho não é um erro, não é falta de lógica, é de propósito. É um disfarce, uma camuflagem projetada para conseguir contrabandear um desejo proibido, algo reprimido para nossa consciência, mas sem chocar a gente a ponto de nos acordar. E o Freud deu um nome para esse processo todo de transformação. Ele chamou de trabalho do sonho. Pensa nisso como uma máquina de tradução e censura que liga toda a noite dentro da nossa cabeça. E esse trabalho do sonho acontece porque existe um conflito, uma briga interna. De um lado, tem um desejo super forte lá do nosso inconsciente querendo aparecer. E do outro, tem uma força que o Freud chama de sensor, que funciona como um segurança de balada, barrando qualquer pensamento que ele ache perigoso ou inaceitável demais para passar. E o mais legal são as ferramentas que esse sensor usa. São basicamente duas táticas de disfarce. A primeira é a condensação. Ela pega várias ideias diferentes e espreme tudo numa imagem só. Tipo quando a gente sonha com uma pessoa que é uma mistura do nosso chefe com o nosso pai. A outra tática é o deslocamento. Ele pega uma emoção muito forte que está ligada a algo importante e joga essa emoção para cima de um detalhe bobo, uma coisa trivial do sonho. Então, o processo todo funciona assim, como se fosse uma mensagem secreta. Primeiro surge um desejo proibido, lá no fundo da mente. O sensor interno, na hora, bloqueia a passagem. Então, para conseguir passar, o desejo é todo codificado, disfarçado com aquelas táticas de condensação e deslocamento. E o resultado é o sonho que a gente lembra.
O pesadelo, então, nada mais é do que um desejo que foi tão, mas tão censurado que o disfarce dele acabou ficando angustiante. Mas a realização do desejo original ainda está lá, escondidinha. Só que o impacto desse livro vai muito, mas muito além de explicar sonhos. Entender o trabalho do sonho foi a chave que Freud usou para abrir uma porta muito maior, para algo revolucionário. E é por isso que se alguém pergunta por que eu deveria ler esse livro, a resposta é esta. Porque ele foi o primeiro mapa de um continente inteiro que ninguém tinha explorado direito antes, a mente inconsciente. Freud mostrou que nossos medos, desejos, traumas, nada disso some, tudo continua vivo dentro da gente, se comunicando por essa linguagem codificada dos sonhos. Mas olha que loucura, o mundo não estava nem um pouco preparado para isso. É incrível pensar que esse livro, que hoje é um pilar da psicologia, vendeu só 351 cópias nos primeiros 6 anos. Isso só mostra o tamanho do choque que foi essa ideia de que, no fundo, a gente não tem controle total da nossa própria mente. Apesar desse comecinho difícil, a obra foi ganhando tração. Veio uma nova edição, depois outra, traduções, e as ideias do Freud foram se espalhando, se tornando a base não só da psicanálise, mas de boa parte do jeito que a nossa cultura se entende hoje em dia. E essa frase aqui, dita pelo próprio Freud, talvez seja o melhor resumo de todo o legado do livro. Para ele, os sonhos não eram uma besteira qualquer. Eles eram a estrada principal, o caminho real, que leva direto para a parte mais profunda, mais poderosa e mais escondida de quem nós somos. E a gente termina com essa provocação. Depois de conhecer a teoria de Freud, é quase impossível não olhar para os próprios sonhos de um jeito novo. Eles deixam de ser só um filme aleatório da nossa cabeça e se transformam em cartas pessoais, mensagens vindas do nosso eu mais profundo, só esperando para serem decifradas. Fica a pergunta: o que será que os seus sonhos andam tentando dizer?